is history. It's a tragedy like the Hindenburg. Minutes ago I was walking down... A imagem que abalou o mundo em 11 de setembro de 2001. As famosas Torres Gêmeas de Nova York em chamas. O que a princípio pareceu um acidente se transformou no episódio mais sombrio da história dos Estados Unidos. Tudo começou pouco antes das 8 da manhã, quando 19 jihadistas embarcaram em 4 aviões nos aeroportos de Boston, Washington e Newark, este último perto de Nova York. Menos de uma hora depois, o avião que decolou de Boston para Los Angeles, sequestrado pelos extremistas, atingiu a Torre Norte entre os andares 93 e 96. Todos os 87 passageiros e membros da tripulação do avião morreram instantaneamente, assim como centenas das 50 mil pessoas que trabalhavam no World Trade Center. Muitos ficaram presos acima do 91º andar, sem acesso às escadas de emergência. Joseph Dietmar estava naquele momento em uma reunião com corretores de seguro no 105º andar da torre em frente ao prédio sul do World Trade Center. Após a ordem para deixar o arranha-céu, decidiu descer as escadas, o que acredito ter sido a melhor decisão da sua vida. Enquanto descia, o segundo avião atingiu a Torre Sul. Eu estava entre os andares 74 e 72 nas escadas quando o segundo avião atingiu nosso prédio. Ele atravessou os andares 77 e 82 e estávamos apenas alguns andares abaixo. Nunca senti nada assim. Aquele prédio, aquela escada de incêndio onde estávamos, aquele bunker de concreto começou a tremer tão violentamente de um lado para o outro que os corrimãos saíram das paredes. Dietmar ainda se emociona ao lembrar que no 31º andar, ele e seus companheiros se depararam com bombeiros que subiam para salvar aqueles que estavam presos. Dava para ver nos olhos deles. Eles sabiam que estavam subindo para tentar combater um incêndio que não podiam vencer. Sabiam que estavam subindo aqueles degraus tentando salvar vidas e provavelmente não poderiam salvar. E eles sabiam que estavam subindo e que nunca voltariam. Às 9h59 da manhã, quando conseguiu se afastar do prédio, Joseph ficou impactado com o barulho ensurdecedor do desabamento da Torre Sul. Naquele momento, o paramédico Al Kim se preparava para receber os feridos no Hotel Marriott, localizado entre as duas torres. Ao ouvir o estrondo, ele instintivamente se jogou sobre uma caminhonete estacionada debaixo de uma passarela. Não conseguia respirar porque o ar estava muito pesado. Era difícil respirar. Lembro de usar a camisa para tapar a boca. Estava sob um veículo estacionado embaixo de uma passarela. A Torre Sul desabou em 10 segundos, matando mais de 800 civis e socorristas que estavam no perímetro. Quando Kim conseguiu sair debaixo do veículo, ele se viu cara a cara com a devastação. Tudo o que vi ao meu redor era um campo de destroços. Para mim, a cidade inteira estava assim, e talvez até mais além. No Pentágono, sede do Departamento de Defesa localizado em Arlington, Virgínia, Karen Baker, especialista em relações com a imprensa do Exército, já sabia na época que os ataques ao World Trade Center não haviam sido acidentais, mas ela se sentia no lugar mais seguro do mundo. Baker caminhava para sua mesa quando o voo 77 da American Airlines, que havia decolado do aeroporto de Washington Dulles para Los Angeles com 59 passageiros e tripulantes a bordo, sequestrado por 5 jihadistas, colidiu com a fachada oeste do edifício de concreto reforçado. Foi uma explosão enorme seguida de um tremor. Não entendi na hora. Falaram até que possivelmente sentimos a asa do avião se movendo, mas para mim foi o suficiente para perceber que algo estava errado. Quando todos começaram a sair, pensei, ok, essa é uma situação perigosa. Ainda assim, naquele momento eu estava pensando que tinha sido uma bomba que alguém havia deixado no prédio. Poucos minutos depois, o voo 93 da United Airlines, que havia decolado de Nova Jersey com destino a São Francisco, foi desviado para a capital Washington.
Os passageiros resolveram enfrentar os jihadistas e invadir a cabine. O avião acabou caindo em uma colina arborizada perto da pequena comunidade de Shanksville, na Pensilvânia, a 20 minutos da capital americana. Gordon Feld perdeu o irmão Edward naquele voo. Junto com autoridades e outros parentes das vítimas, ele criou um memorial no local. Eles foram heróis, cuidaram do problema com as próprias mãos, ajudaram a prevenir um grande desastre naquele dia e ganharam um papel na história deste país. Esses heróis não podem falar por si próprios porque já não estão aqui. Por isso, alguém tem que representá-los. Os ataques de 11 de setembro deixaram 2.753 vítimas em Nova York, 184 no Pentágono e 40 em Shanksville. Mas, acima de tudo, eles atingiram a alma dos Estados Unidos, que se consideravam intocáveis, e acabaram por mudar o rumo da história.